A temporada de balanços das empresas continua e temos muitos números hoje para falar sobre PMIs de várias regiões do mundo. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 6/8 de 2025. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Vamos lá falar um pouquinho de economia. Hoje tem bastante coisa para falar, então já vou começar logo para a gente não se atrasar. Bom, vamos começar então pelos PMIs, são dados muito importantes. Esses dados, quando mensalmente divulgando eles, né, dá uma boa ideia do acompanhamento do que está acontecendo com a economia. Sempre quando fala-se em PMI, né, tem aquela métrica que eu explico sempre: abaixo de 50, contração, queda; acima de 50, expansão, tá? Melhora nos números. Então, vamos lá. Zona do euro, então, os dados econômicos indicaram uma melhora parcial na atividade, tá? A produção industrial da França surpreendeu, assim por se dizer, positivamente em junho, alta de 3,8, a expectativa era de 0,8, então surpreendeu bastante e reverteu as quedas também. Já os PMIs setoriais e compostos apresentaram um desempenho misto, tá? A Alemanha e a Espanha superaram as projeções e permaneceram no território acima dos 50 pontos, no território de expansão. Já os dados da França vieram no campo negativo, né, com leituras abaixo de 50 pontos em quase todas as suas métricas, né? Então, reforça ali que a zona do euro ainda tem alguma dificuldade como um todo, né? Só os países mais bem estruturados que estão conseguindo expandir e se livrar dos efeitos da ainda pandemia, tá, pessoal? Inflação, etc. Reino Unido, então, os PMIs de julho também apontaram perda de fôlego na atividade. O de serviços recuou de 52,8 para 51,8, perdeu um ponto, e o composto também de 52 para 51,5, apesar de ainda continuar no terreno de expansão, né, acima dos 50, mas sinalizando então uma expansão mais modesta, né? O cenário ainda para a economia britânica continua em trajetória de crescimento, né? Mas, enfim, vamos ver como que vai ser a influência da política monetária nesse tempo, né? Nesse período. Vamos falar de Brasil, então. Vamos falar também do PMI do Brasil, perdão, deu uma enroscadinha aqui na voz. Mas o Brasil, a gente teve então ontem a ata do Copom e reforçou então ali que a política monetária deve seguir significativamente contracionista por um período prolongado. Isso o dito na ata então do Copom. Taxa Selic mantida a 15% ao ano. Ou seja, é uma sinalização do que eu venho dizendo, né? Que eu não acredito que teremos aí início de queda de ciclo de juros. Posso estar errado, espero estar errado, mas eu não acredito não. O comitê destacou, então, a resiliência do mercado de trabalho, perda de fôlego no crédito, né, de várias formas, com o preço do crédito, né, com essas taxas de juros, fica complicado, e as expectativas de inflação continuam ruins, né? Então a gente continua tendo aumento de inflação, às vezes só cai um pouquinho, mas outro setor destoa e está ruim essa questão toda da inflação no Brasil, especialmente quando se fala de mais longo prazo, tá? A avaliação também é que o atual nível de juros é compatível com o processo de desinflação, mas ainda exige vigilância quanto à incerteza fiscal. E na incerteza fiscal, a gente sabe, né? Ano que vem, ano de eleição, né, pessoal? Se alguém já viu em um ano de eleição um governo que seja qualquer um, que economizou dinheiro, cita aqui para mim na caixa dos comentários, por favor. Eu nunca vi. Então, ainda tem como fato relevante os impactos da polícia,
da polícia não, perdão, da política comercial externa, né? Especialmente vindo dos Estados Unidos, a persistência da inflação dos serviços também, a questão das tarifas, tudo mais. E então, falando sobre isso, né, o PMI de serviços recuou, ficou em 46,3 e no índice composto 46,6, sinalizando sim um enfraquecimento bastante acentuado, assim por se dizer, da atividade econômica aqui no Brasil, né? Antes da gente falar das empresas, né, da divulgação das empresas, os Estados Unidos, então, passar por alguns dados lá também, segue mostrando força, mesmo que com sinais contraditórios. Eu venho falando isso sempre aqui, que às vezes aparece um dado contraditório, enfim, mas a balança comercial de lá registrou um déficit menor do que o esperado em junho, foi de menos 60 bi de dólar, né, claro, refletindo a redução ali nas exportações. E o PMI composto avançou para 55,1 e o de serviço subiu para 55,7, ou seja, ainda indicando expansão sólida, né? É isso. Outra coisa que no campo geopolítico, que está realmente mexendo muito agora com o mundo inteiro, né? O Trump então anunciou que as tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos indianos, atualmente em 25%, serão elevadas, abre aspas, substancialmente, fecha aspas, nas próximas 24 horas, porque continua a Índia importando petróleo russo, e isso é visto pelos Estados Unidos como um apoio à continuidade da guerra. Eu já disse aqui, o Brasil é o próximo dessa lista, porque o Brasil compra muito óleo russo. Enfim, aguardamos, né? O presidente também afirmou que poderá, nos próximos dias, colocar tarifas adicionais a semicondutores e medicamentos, tá? Além de endurecer sanções contra países que mantiverem o comércio energético com Moscou. Brasil, Brasil. Bom, falando então, o tarifaço começa hoje, né? De fato. Mas, claro, teve bastante itens que ficaram de fora, enfim. De qualquer maneira, um estudo divulgado pela Federação de Indústrias de Minas Gerais, a FIEMG, aponta que as tarifas comerciais, mesmo com isenção de 694 produtos que foram retirados dessa lista, ainda podem reduzir o produto interno bruto do Brasil, PIB, né, em 25,8 bilhões de reais no curto prazo, tá? Então pressiona muito o setor de exportação e influencia a atividade econômica nacional isso. Já o governo, né, aposta na negociação pontual ali de alguns itens, né, setoriais para mitigar esses impactos. Nada até agora do Lula pegar o telefone que está liberado, né? O Trump falou que pode ligar e ele falou que ia ligar, só que falou que ia ligar para o Trump para chamar ele para a COP. Enfim, é bizarro isso tudo que está acontecendo. Bom, vamos voltar aqui para a gente terminar. Vamos dar uma olhadinha nas bolsas. Mercados, então, encerraram um dia em queda, né, nos Estados Unidos. Dow Jones 0,14, o S&P 500 também recuou 0,49, enquanto a Nasdaq caiu um pouco mais, 0,65. Tudo está muito volátil, né? Aqui no Brasil, o Bovespa teve um dia de alta, começou bem melhor, chegou a ter lá quase 0,6 de alta, mas no final do dia enfraqueceu e fechou 0,14% de alta, uma alta bem modesta, aos 133.151 pontos, tá? Os destaques de alta ficaram com Brava Energia 5,74, Rapvida 4,65 e os destaques de queda CSN, mais uma vez, 2,55 e Sendas Distribuidora Açaí, né, no caso, 2,54, tá bom? Ah, eu falei e não disse. Mais um pedacinho então. A divulgação então das empresas, né,
do resultado das empresas agora no segundo trimestre continua, tá? Vamos lá. Entre elas hoje, Banco Pan, Braskem, CBA, CIA Modas, Guarapés, Cogna, Copel, Eletrobras, Brava Energia, Frasli, Ipera, Minerva, Santos Brasil, Suzano e TOTS. Esses resultados orientam o mercado e são muito importantes a gente olhar os relatórios depois. Vamos ver como que estão as empresas. Agora sim, tchau. Esse é o vídeo de hoje, então. Ficou até um pouquinho. Até que eu consegui, corri aqui, deu tempo. Espero que vocês tenham gostado. Claro, comentem comigo aqui as notícias no campo de comentários, claro. Curta o vídeo aí, por favor. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Nos vemos amanhã aqui no próximo Morning Call. Um forte abraço. Tchau.